E muita gente, às vezes, não tem noção do que é o brick, né, cara? Eu imagino que não é um trabalho fácil, até quando você não tem o hábito de fazer ele. Hoje você já faz ele há muito tempo. Então você já Sim, meio que pegou o jeito, mas ainda assim é pesado. Mas para a galera entender como que foi esse processo, como que você entrou nessa área do brick? Assim, foi um amigo que te indicou? E como que foi o início para aprender o trabalho, as dificuldades do brick em si? Fala mais sobre essa atividade, como que você entrou nela? tá. Só para concluir a, a, o que você tinha me perguntado, adaptação, como você tinha falado, a adaptação para mim, na questão da cultura brasileira, né, o idioma, isso daí pesa muito também, né? Às vezes a gente tentava resolver as coisas e a gente não conseguia. Então a gente dependia de uma pessoa. E essa pessoa nem sempre estava disponível para ajudar a gente. E às vezes a gente tinha que ser naquele dia. Então isso ah, foi, sabe, me prejudicando um pouco. Eu pensava, nossa, não consigo resolver nada. E minha esposa brava, eu bravo, sabe? A gente ficava naquela discussão, né? E eu falava, não, para que nós estamos passando por isso? Sendo que no Brasil a gente tinha nossa estabilidade, estava bem lá, não precisava estar aqui, né? Eu pensei isso no começo. Então, essa adaptação para mim foi muito difícil e é o que as pessoas têm que vir preparado também. Porque, igual, minha esposa trabalhava numa loja, o dia inteiro de pé, vendendo roupa, bem tranquilo. Chegando aqui, pegando essas casas, muito suja, muito, muito suja. Casa de 4 andares, 5 andares, gente, não é fácil. Então, para você, mulher também que quer vir para cá, venha preparada, mas pro pior mesmo, porque minha esposa ralou e ralava muito aqui, e rala até hoje, sabe? E por conta disso, hoje também ela tem uma dor no braço enorme. Sério, cara? Sim, Fala assim coisas pontuais, né? Porque tem essa questão do trabalho que é difícil e a gente tem essas questões corporais também, mas fala coisas pontuais que vocês passavam em relação à língua, para depois a gente entrar no contexto dos trabalhos. O que acontecia assim que era difícil para a galera entender? Porque a gente escuta muito, Pelé, que não, dá para ir para os Estados Unidos sem inglês, você vai lá e é tudo simples e não sei o quê, mas na prática tem muitas coisas complicadas. O que vocês passavam assim no dia a dia? Fala uma coisa pontual assim. a primeira coisa para mim foi era matricular meus filhos na escola, que o nosso combinado era matricular nossos filhos na escola. Então, para matricular eles, já foi difícil, porque o cara não estava disponível naquele momento para poder ajudar a gente, que ele estava com um monte de trabalho dele e ele tinha a responsabilidade dele. Então, toda vez que a gente tentou matricular meus filhos na escola, a gente não conseguiu. Fomos lá com o tradutor, isso daí já foi dificultando para a gente. Por isso que eu falo, a adaptação também é isso daí. Porque você vai sofrer junto com seus filhos também, como muitos outros vão sofrer também. Então, isso daí para mim, o inglês é dificultoso. Depois nós tivemos que abrir conta no banco. Nós fomos lá também tentar sozinho, não conseguimos. Voltamos para trás. Ah, tipo, pedir comida no McDonald's, Burger King, entre outros. Também foi muito difícil, Roger. Foi muito difícil. É, a compra de um carro também, não consegui comprar no começo, por conta disso, daí, por conta do inglês, que eu não consegui falar, nem minha esposa. Nós viemos para cá, eu não sabia nem falar bom dia, entendeu? Nem bom dia eu não sabia. E tudo isso Então, foi aí em Virgínia. tudo em Virgínia. Eu cheguei morando em Virgínia, estou aqui até hoje. Nunca saí daqui, entendeu? E aqui é poucos brasileiros que moram aqui. Então, não é igual em outros estados, né? Que a maioria brasileira, você tem padaria, tem mercado. Aqui não tem nada disso. Aqui Né? E, te- você e tem tem que gente falar que o eu, inglês. tem gente que eu entrevisto aqui que fala assim, não, onde eu moro lá tudo é em português, o funcionário é chinês, mas fala português. Aí eu fico, como assim? Bugou minha mente aqui. Sim, então, cara, se torna muito complicado, sabe? Por conta disso, de você não saber falar o inglês e você não tem para onde correr. Então, aí eu acabei conhecendo uma outra pessoa que morava na mesma cidade que eu, lá em Descalvado, que estava aqui, eu não conhecia ele. Como eu treinava luta, eu, eu via ele, porque ele era um personal trainer. Aí, aí eu lembrei dele, eu falei, nossa, você dava aula lá na academia, né? Você era personal. Ele e aí na conversa ele acabou falando, não, você quer trabalhar comigo no Brick? Aí eu falei, não, conversa lá com os caras lá, vê lá e eu tô indo. E você sabia o que que era brick ou você não imaginava? Nem sabia o que era, Nem nem sabia o que que era imaginava, brick. mano. Nem imaginava, cara, nem.
Aí ele conversou lá com os caras, ligou para os caras e falou: olha, falou, se você quiser ir amanhã, você pode ir. Falei, ah, É beleza, desse então, jeito. vamos lá. Aí, assim, como que você se preparou para ir para o Brick, assim? Você imaginou assim: "Ah, o que que deve ser o Brick, assim? Eu acho que eu vou colocar uma botina ou uma calça jeans", ou não, você não sabia o que que você ia encontrar? Eu não sabia o que que eu ia encontrar. Eu não sabia o que eu ia encontrar, portanto, estava um calor, mas aqui, quando é calor aqui, é quente demais também. Então, coloquei uma bermuda, uma camiseta, a botina, né, porque eu sempre usei botina assim, peguei e fui. Aí na hora que eu cheguei lá, eu vi o que que era o brick. Eu vi que era o intertravado, chama no Brasil. É umas pedras assim, pequena, mas tem umas outras grandona também. Aí foi quando eu falei, eu olhei assim, eu falei, ah, de boa, para mim, tranquilo. E foi tranquilo o primeiro dia? Ah, Roger, como assim? Eu sempre trabalhei, né, no Brasil, sempre trabalhei no pesado, entendeu? Trabalhei em transportadora, que tem que carregar caixas pesadas. Aí eu trabalhei em catando laranja e também depois carregando caminhão de laranja, que é uma sacola que você joga para cima do caminhão também, que é muito pesado também. Trabalhei muito de servente, de pedreiro, carregando esterco. Não sei se você já ouviu falar o que que é esterco. Já, Num já sei, balaio, que você já. coloca assim nas costas, sai correndo dentro da granja, aí tem uma escada assim no caminhão, você sobe a escada, bate o balaio assim, a esterco cai lá dentro dele, você volta o balaio, desce a escada e vai correndo lá para dentro da granja. Então você já tirou de letra, então você já sabia o que que te Sim, esperava. sim, então, para mim, cara, não pesou nada, assim. Ah, Eu sempre é? tenho força de vontade, né, cara? Eu sempre fui fortinho, né? Então, para É. mim, foi bem tranquilo. E aí no primeiro dia, assim, você teve muita dificuldade com o trabalho em si? Porque por mais que você tenha essa questão, assim, do porte físico para fazer as coisas, já fazia muita coisa no Brasil, tem o trabalho em si com os americanos ou brasileiro, que tem que correr e às vezes você não sabe onde que você tem que jogar as coisas, ou às vezes eles acabam, né, falando para você: "Não, faz isso aqui, ou faz aquilo ali". O primeiro dia em si, né, foi tranquilo, assim, essa questão do dia a dia de trabalho? Então, no primeiro dia meu, né, eu fui com o Guilherme, né? É o que eu trabalho com ele até hoje. Então, a dupla ficou eu e ele. Eu cheguei lá, ele foi me falando: ó, você tem que pegar essas pedras aqui e levar ali para mim. Mas você põe quando você aguenta. Não precisa encher o carrinho, lotar. Aí eu fui pondo aos poucos, sabe, até eu pegar o jeito. Aí eu peguei, levo. Aqui, como são as casas são muito grandes, o gramado são grandes, e a gente tinha que trabalhar lá no fundo da casa, que eu peguei, o primeiro trabalho meu foi uma piscina. E a gente tinha que andar na grama, assim, atravessar a casa inteira, gigantesca, para levar as pedras lá no fundo. Então, acabei colocando um pouco no carrinho, sabe, como ele me orientou, e acabou dando certo. Fui lá, levei no comecinho, aí ele foi me ensinando como fazia. Ah, bacana, show de bola. E pra galera saber, assim, porque eu tô entendendo o que você tá falando, que eu já imagino como que é o trabalho, mas é tipo assim, pega o carrinho, bota tijolo, as pedras e vai, anda muitos lugares, e aí como que é assim, dói as costas, dói a Nossa, perna, ou é tranquilo? Como que é? Embaixo do sol, com a cueca melando, que eu já sei como que é trabalhar no verão, então eu já sei que homem passa, né? sim, sim, Roger. Cara, é um serviço dolorido para pessoa que não está preparada e cair já direto no brick. É um trabalho bem complicado, sabe? Para mim, é lógico, como eu já estava acostumado no Brasil, mas como fazia muito tempo que eu não colocava a mão na massa no Brasil, eu acabei sentindo, é lógico, no começo, eu sou ser humano, sou de carne e osso, né? No começo, como eu tinha que encher, eu colocava as pedras tudo dentro do carrinho, beleza. E andava uns 50, 100 metros, só que esse carrinho de pedra lá no fundo da casa. Beleza. Aí tem o lance também da areia, gente. Aí você fica batendo capá dentro do carrinho, aí você tem que andar esses 100 metros também até chegar lá no fundo da casa, vai lá, despeja, volta. É um trabalho assim, é o dia inteiro assim. Aí, quando a gente prepara o chão, tudo bonitinho, que é só com areia, deixa ele niveladinho, aí a gente tem que só buscar as pedras. Aí você só vai desvaziando os pallets, né? Que nessa casa aí foi 20 pallets. 20 pallets. É muito grande. Caraca, cara. E assim, hoje você tira de letra, mas os inícios, assim, você voltava para casa assim muito cansado? Em algum momento você pensou em desistir ou não? Não, na verdade, para mim, quando eu comecei nesse brick, começou a abrir.
a mente para mim sobre os Estados Unidos também, sabe. Começou a abrir a mente, assim, o olhar, comecei a fazer mais amizades, então para mim foi melhorando as coisas, sabe. É a questão também do salário. Meu, mesmo eu ganhando uns $13 ali na hora a hora, e mais cada minha esposa, perdão, cada minha esposa, então, sabe, foi acabando abrindo o leque, assim, para mim. Aí como eu gostava de futebol também, começou nessa companhia que eu trabalho, tem acho que é 14 ou 15 brasileiros, e eles gostam de jogar futebol. Então eles me convidaram para ir lá também, então eu já acabei fazendo mais amizade, entendeu. Então para mim foi dando tudo certo nessa parte aí Ah, também. bacana, cara. É bom, né, porque aí você vai tendo contato com outras pessoas, porque a nossa vida aqui é muito sozinha também, né, cara. Então, às vezes, é bom estar com a galera para socializar, mas tem um negócio também que costuma acontecer dentro das construções, dos trabalhos, que é a sabotagem dos colegas de trabalho. Eu não sei se você já passou por isso ou você viu isso, que é quando, às vezes, uma pessoa está chegando e a outra, às vezes, sei lá, por achar que ela vai tomar o lugar dela, começa a fazer pequenas sabotagens. Não, faz isso aqui, tira aquilo ali, joga aquilo lá. Isso aconteceu com você ou com alguém que você viu assim, ou não? Ó, Roger, falar a verdade pra você, comigo não, uma também porque como eu já tinha noção de quando você é pedreiro no Brasil, você chega aqui nos Estados Unidos, você já tem uma noção. Igual eu, quando eu cheguei aqui, que eu olhei o brick lá, que ele começou a me ensinar, mostrar, eu já comecei a enxergar o negócio pronto praticamente quase, sabe? Eu só não imaginava como que eles faziam as curvas assim, porque eu falava, como que eles conseguem fazer as curvas com pedra, né? E aí a gente vem com o Piper assim, que é um cano, né? Então aí você põe esse cano, você vai conseguindo fazer as curvas. Então aí eu comecei a abrir a minha mente mais ali também, a aprender. E como eu tenho facilidade de aprender as coisas na construção, então para mim foi bem mais fácil nessa parte aí. Então, se o cara falar assim para mim: "Ô, pega esse carrinho aqui, com essa areia e joga ali no canto", eu já ia perguntar para ele: "Mas por quê? Sendo que a gente vai ter que jogar ali?" Eu ia questionar ele, eu ia perguntar, né. Mas é porque eu tinha visão. Então, às vezes, ó, pra você ter uma ideia, com uma semana de trabalho, Roy, ele nem pedia mais nada para mim, porque eu É já porque você já sabia o que olhava fazer, né, isso, cara? eu já olhei assim, eu já sabia tudo que eu tinha que fazer. Mas, lógico, tudo é um aprendizado também. É, o turnover, que é a rotatividade de pessoas nesse tipo de atividade é muito grande. Você via muitos novatos entrando, saindo, que não aguentava o trabalho também? É, aqui eu vi 2 pessoas só, na nossa equipe aqui nas companhias, só vi 2 pessoas fazendo isso daí. Mas a questão aqui não tem a mão de obra, não tem, entendeu? Aí por conta disso, mesmo que a pessoa às vezes não se dedica ou que a pessoa não, sabe, não se dá ali no brick, às vezes ela vai por necessidade. E o patrão também precisa muito desse cara, porque não tem a mão de obra. Então, essa questão de, o cara não, sabe, não sobressai ali, então ele acaba ficando, o patrão segura porque não tem a mão de obra, e a outra ele acaba ficando ali do jeito dele, vai trabalhando devagarzinho, então ele acaba acostumando com o trabalho também. Porque o começo é difícil, mas tudo leva tempo, né? Bacana, isso aí.